Fala galera do nono ano, e aí, tudo beleza com vocês? Tudo certinho? Pessoal, hoje vamos para mais uma videoaula, tá? Eu vou estar falando aqui hoje do capítulo 22 da sua apostila 3, né? Volume 3. Bem, a aula de hoje ela é bem curta, bem simples, tá? Vocês vão ver que são fáceis de entender os assuntos, tá? Nem necessitaria muito dessa videoaula aqui não, mas eu fiz só para colocar umas imagens e deixar tudo muito mais claro para você, tudo bem? Então vamos lá, eu vou me afastar aqui mais uma vez, né, como de praxe, que você já me conhece, valeu, tudo sussa, tudo bom, tudo é nóis. Agora vamos para aulita. Pessoal, hoje nós vamos falar de ciclo biogeoquímicos. Professor, não entendi nada. É, ciclos da natureza, mais ou menos, tá? Sabe por quê? Porque nós falamos de biologia, bio, vida, nós falamos de terra, geo, e nós falamos de algumas substâncias químicas, que é a química, né? Então, biogeoquímico. Show? Vocês veem esse assunto também na própria geografia, tá? Então é um assunto muito tranquilo de se entender. Por exemplo, ciclo da água. Vamos lá falar do ciclozinho da água, né? Pessoal, a Terra é chamada de planeta água porque tem mais de 70% da sua superfície coberta por água líquida, né? Água no estado líquido. Bem, em todo o planeta, nós temos aí 97, 98% aproximadamente de água salgada e apenas aí 2%, 2,5% de água doce. Essa água doce, a maior parte dela está aqui no nosso país, está aqui no nosso continente, tá? Então, nós somos um país agraciado por isso. Porém, vocês têm que saber que o ciclo da água é um ciclo muito importante. E ele é dividido em dois ciclos, tá? Ciclo pequeno e ciclo grande. O ciclo grande é quando nós falamos do nosso corpo, também que libera água e vai para os rios, e é evaporado, e vai para a nuvem, se forma, condensa, chove e volta de novo. Isso é o ciclo grande, tá? Quando a água vai passar pelos corpos dos seres vivos. Agora nós temos o ciclo pequeno, que é o quê? Que é quando a água passa apenas pela natureza, que é essa imagem que eu estou te mostrando aqui. Por exemplo, ó, nós temos os oceanos. Lá está o sol, bonitão, radiante, agora, igual está hoje, ó, maior calorzão. O que vai acontecer? O sol ele vai emitir raios solares, que consequentemente vai esquentar essa água, por mais que ela seja salgada, ela vai esquentar e ela vai evaporar, vai ter a evaporação. Conforme essa água evapora, essas moléculas de água evaporam, o vento ele acaba levando, né, esse vapor d'água para regiões mais altas, E aí, galera, o que pode acontecer? O vento ele pode pegar esse vapor d'água e olha só o que vai acontecer: levar para a terra, né, em direção à terra. Quando isso acontece, a nuvem ela começa a se formar, porque vai tendo muito acúmulo de vapor d'água. Eu estou falando apenas da evaporação, mas não esquecendo também da transpiração, tanto dos seres humanos quanto dos seres vivos, né? De modo geral, dos vegetais, dos animais. Tudo isso tem a transpiração, ou seja, a liberação de vapor d'água. Esse vapor d'água, todo esse conglomerado de vapor d'água, ele vai se juntar, né, e vai se formar uma nuvem. Essa nuvem ela pode ficar aqui retida numa cadeia de montanhas ou pode passar e ir para as cidades. O que vocês têm que entender é que quando ela fica acumulada, ela começa a se formar e fica mais carregada de vapor d'água. Mais carregada, até que essa água fique em condensação, na sua máxima condensação, e caia, fazendo com que tenha a chuva. Essa chuva vai para rios e lagos, né, para as cidades de modo geral, hidroelétricas, se tiver na região, e vai ser aproveitada, ou seja, dali vai ser distribuída para todo o ambiente, para todo o meio ambiente, para as plantas principalmente, né, para os animais e para os seres vivos. Algumas águas, né, pode dizer assim,
alguma quantidade de água, vai descer mais ainda para o subsolo e vai ficar retido, que aqui no caso é a água subterrânea, que está aqui na tua imagem, né, que são os famosos lençóis freáticos, tá? E assim, galera, vai continuando um novo ciclo. Precipitou, rios e lagos, sol aparece e evapora, ocorre transpiração, sobe no alto, né, é mais frio, né, o ar é muito mais frio, condensa esse vapor d'água, forma nuvens, precipita, chove e assim por diante, tá? Esse é o ciclo pequeno. Lembrando que o ciclo grande é quando nós colocamos aqui um ser vivo no meio, um animal, um ser humano, tá? Quando a água passa no corpo do ser humano e para o meio ambiente e assim sucessivamente. Show? Nós temos aqui agora o ciclo do nitrogênio, o famoso ciclo do nitrogênio, tá? Cai muito em vestibular, galera. Isso aqui cai muito em vestibular. Quem um dia aí quer fazer faculdade, cara, estuda isso que o Enem adora, o Enem gosta demais. O ciclo do nitrogênio, né, é o seguinte: o nitrogênio é o gás em maior abundância no meio ambiente, né, no planeta. Ele é um elemento químico e tem funções importantíssimas para os seres vivos. Tanto é que ele está na composição do nosso DNA, só para você entender, tá? Na produção de proteína também, na síntese de proteína, etc e tal. Bem, galera, olha só, o que vocês têm que saber? Que nós, seres humanos, nós não absorvemos o nitrogênio assim tão facilmente. Ele entra na nossa molécula, ele entra no nosso corpo com formas indiretas, né? Ele vem de forma indireta. Por exemplo, num alimento, quando você come uma planta, quando você come um certo animal, ele provém dali. Ou seja, ele tem que sofrer transformação para nós absorvermos o nitrogênio. Então vamos lá, o nitrogênio está na atmosfera, tá? Como que ele vai ser fixado no solo? Bem, nós temos umas bactérias muito famosas chamadas de bactérias rizóbio. São bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias elas se encontram de forma livre no ambiente, tá? E algumas são associadas a raízes de plantas. O que vai acontecer? O nitrogênio ele penetra o solo, né? O famoso aerar o solo. Essas bactérias fixam o nitrogênio tanto no solo quanto nas raízes de plantas. E o que vai acontecer? Essas bactérias elas fazem uma transformação desse nitrogênio. Elas transformam o nitrogênio em amônia. O nome desse processo é chamado de amonificação, tá? É quando você tem aí a transformação do nitrogênio para a amônia. A amônia, por sua vez, ela vai começar a sofrer também transformações, porque ela vai estar aqui num ambiente mais fechado, né? Num ambiente com maior pressão. E essas bactérias elas continuam fazendo a transformação. Bem, a transformação que essas bactérias vão ocasionar aqui agora da amônia vai ser a nitrificação, que é transformar a amônia em nitrito. O nitrito ainda não é uma substância bacana para a planta não, tá? O nitrito ele ainda vai sofrer outras transformações. Então, de novo, a bactéria transforma o nitrogênio em amônia e o nome desse processo é chamado de amonificação, tá? Então, a amonificação é quando ocorre a transformação de organismos nitrogenados em NH4. Fica ligado, beleza? A nitrificação é quando você tem a nitrosação, né, na qual o NH3 e o NH4 vão ser convertidos em NO2, que é os nitritos. Então, o nome desse processo aqui é nitrosação. Show de bola? Aqui está nitrificação, mas vocês vão perceber que a nitrificação vai ser quando o nitrito é transformado em nitrato. Tá bom, já, galera? Então, fique esperto. Aqui é a nitrosação. Perdão pela imagem. Então, ocorre a nitrosação por conta das bactérias nitrificantes e transforma a amônia agora em nitrito. Esse nitrito vai ser convertido em nitrato e aí sim é o que chamamos de nitratação ou nitrificação, tá? O nitrato sim
é uma substância importante para a nutrição das plantas. E aí esse nitrato vai ser absorvido para as plantas, tá? Pode acontecer também do que? Desse nitrato ele ser convertido, ou seja, bactérias desnitrificantes converterem esse nitrato em nitrogênio novamente. E aí o nome desnitrificação, tá? Joga ele de novo para a atmosfera. Mas ele vai ter dois caminhos, ou joga ele de novo para a atmosfera através da desnitrificação, ou esse nitrato é absorvido para as plantas. As plantas, por sua vez, vão ser comidas pelos animais. Os animais podem urinar, que vai ter nitrogênio no solo, ou morrer, a decomposição de bactérias e fungos, e aí todo o nitrogênio do corpo do animal vai ser transformado em amônia, depois nitrosação, depois nitrificação, transforma em nitrato, é absorvido ou liberado para a atmosfera e assim sucessivamente um ciclo. Legal, gente? Tranquilo? Bem, espero que vocês tenham entendido tranquilo esse ciclo de nitrogênio, tá? Existem outras situações para falar aqui para vocês? Claro que sim, claro que sim. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver outros vídeos de outros professores falando com muito mais detalhes. Mas vocês são nono ano, tá? Vocês ainda são nono ano. Não são terceiro ano, não são segundo ano. Então vai ter situações aqui que eu não posso ir muito a fundo com vocês. Como, por exemplo, a transformação de NH4 para NO2. Tudo bem? Beleza? Então vamos para o próximo, tá? Ciclo do carbono e do oxigênio. Por que do carbono e do oxigênio? Porque é basicamente o mesmo ciclo, galera. Preste atenção, ó. Fábricas liberam gás carbônico. Gás carbônico sobe para a atmosfera. Esse gás carbônico, ele tem que ser absorvido de alguma forma. Quem absorve ele? As plantas, né? Então as plantas absorvem o gás carbônico para poder fazer a fotossíntese. E vai ter a luz ali. Ocorre a fotossíntese, matéria orgânica, né? Matéria de carbono. Digamos que animais comem as plantas, né? Digamos não, os animais vão comer as plantas. Então pegam carbono para ela. Se o animal morrer, o que acontece? Um animal morto vira combustível fóssil, que vira combustível para as fábricas, que liberam O2, tá? E assim vai sucessivamente um ciclo. Também tem outra situação, que é a respiração. A respiração, né? Ó, inspirou, respirou, né? Expirou, né? Você libera CO2 também na expiração, que também vai para a atmosfera, se condensa e as plantas absorvem. A mesma coisa os vegetais, que também expiram, né? Professor, por que o ciclo do oxigênio? Porque o oxigênio está relacionado aqui, ó, com a fotossíntese. Porque além dele gerar, né, alimento para alguns animais, ele também libera oxigênio dele. Então o oxigênio vai para a atmosfera, os animais respiram esse oxigênio, inspiram CO2 e vai o mesmo ciclo, galera. Tranquilo? Isso aqui é o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Muito simples, muito fácil para você, tá? Bem, é só isso. Espero que vocês tenham entendido. Muito tranquilo, muito molezinha. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo do WhatsApp. Grande abraço, nono. Beijos.